Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus aperfeiçoa aqueles que são segundo o seu coração. Deus deseja agora ganhar um grupo de pessoas. São aquelas que se esforçam para cooperar com Ele, que podem obedecer à sua obra, que acreditam que as palavras ditas por Deus são verdadeiras e que podem colocar em prática as exigências de Deus. São aquelas que têm o verdadeiro entendimento em seus corações. São aquelas que podem ser aperfeiçoadas e que vão trilhar, inevitavelmente, o caminho da perfeição. Aqueles sem uma compreensão clara da obra de Deus, que não comem e bebem das palavras de Deus, que não dão nenhuma atenção às suas palavras e que não têm amor algum por Deus em seus corações, pessoas assim não podem ser aperfeiçoadas. Aqueles que duvidam do Deus encarnado, que permanecem incertos sobre Ele, que nunca levam a sério as suas palavras e que sempre o enganam, resistem a Deus e são de Satanás. Não há maneira de aperfeiçoar tais pessoas. Se você deseja ser aperfeiçoado, você deve primeiro ser favorecido por Deus, pois Ele aperfeiçoa aqueles a quem Ele favorece e que são segundo o seu coração. Se você deseja ser segundo o coração de Deus, você deve ter um coração que obedece à sua obra. Você deve se esforçar para buscar a verdade e você deve aceitar a observação de Deus em todas as coisas. Tudo o que você faz passou pela observação de Deus? Sua intenção é correta? Se a sua intenção estiver correta, Deus irá aprovar você. Se sua intenção estiver errada, isso mostra que aquilo que o seu coração ama não é Deus, mas sim a carne e Satanás. Portanto, você deve aceitar a observação de Deus em todas as coisas através da oração. Quando você ora, embora eu não esteja parado ali na sua frente em pessoa, o Espírito Santo está com você, e é tanto a mim quanto ao Espírito de Deus a quem você está orando. Por que você acredita nesta carne? Porque ele tem o Espírito de Deus. Você acreditaria nesta pessoa se ele não tivesse o Espírito de Deus? Quando você acredita nesta pessoa, você acredita no Espírito de Deus. Quando você teme esta pessoa, você teme o Espírito de Deus. A fé no Espírito de Deus é fé nesta pessoa. E a fé nesta pessoa também é fé no Espírito de Deus. Quando você ora, sente que o Espírito de Deus está com você e que Deus está diante de você. Portanto, você ora para o seu espírito. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem muito medo de apresentar suas ações diante de Deus. E, embora você possa enganar a sua carne, não pode enganar o seu espírito. Qualquer assunto que não possa resistir à observação de Deus não está de acordo com a verdade e deve ser deixado de lado. Caso contrário, é um pecado contra Deus. Portanto, quer seja quando você ora, quando conversa e tem comunhão com seus irmãos e irmãs, ou quando cumpre seu dever e cuida dos seus afazeres, você deve colocar seu coração perante Deus. Quando você cumpre a sua função, Deus está com você e, contanto que sua intenção esteja correta e seja para a obra da casa de Deus, Ele aceitará tudo o que você faz. Você deveria se dedicar sinceramente a cumprir a sua função. Quando você ora, se você tem amor a Deus em seu coração e busca o cuidado, a proteção e a observação de Deus,
Se essas são as suas intenções, suas orações serão eficazes. Por exemplo, quando você ora em reuniões, se você abre seu coração e ora a Deus e diz a Ele o que está em seu coração sem falar falsidades, então suas orações serão eficazes. Se você sinceramente ama a Deus em seu coração, então faça um juramento a Deus. Deus, que estás nos céus e na terra e em meio a todas as coisas, eu juro a Ti, que o Teu Espírito examine tudo o que eu faço e me proteja e cuide de mim em todos os momentos. Isso torna possível que tudo o que eu faça esteja em Tua presença. Se algum dia meu coração cessar de Te amar ou vier a Te trair, dá-me Teu severo castigo e maldição. Não me perdoes nem neste mundo, nem no próximo. Você se atreve a fazer tal juramento? Se não se atreve, isso mostra que você é covarde e que continua amando a si mesmo. Vocês têm essa determinação? Se essa é verdadeiramente a sua resolução, você deve fazer esse juramento. Se você tiver a determinação de fazer tal juramento, Deus cumprirá a sua determinação. Quando você faz um juramento a Deus, Ele escuta. Deus determina se você é pecador ou justo por meio da sua oração e da sua prática. Este, agora, é o processo de aperfeiçoamento de vocês. E se você verdadeiramente tem fé em ser aperfeiçoado, então você trará tudo o que você faz para diante de Deus e aceitará o seu escrutínio. Se você fizer algo inadmissivelmente rebelde ou se trair a Deus, então Ele trará seu juramento à fruição. E assim, seja lá o que aconteça com você, seja perdição ou castigo, isso é culpa sua. Você fez o juramento, então deve respeitá-lo. Se você fizer um juramento, mas não o respeitar, sofrerá a perdição. Já que o juramento era seu, Deus trará o seu juramento à fruição. Alguns ficam com medo depois de orar e dizem: "Oh não, minha chance de ser devasso se foi. Minha chance de fazer coisas más se foi. Minha chance de saciar minha ganância mundana se foi." Essas pessoas continuam amando o mundo e o pecado e certamente sofrerão a perdição. Ser um crente em Deus significa que tudo o que você faz deve ser levado perante Ele e ser sujeito à sua observação. Se o que você faz pode ser levado perante o Espírito de Deus, mas não diante da carne de Deus, isso mostra que você não se sujeitou à observação do seu Espírito. Quem é o Espírito de Deus? Quem é a pessoa testemunhada por Deus? Não são eles um só e o mesmo? A maioria os vê como sendo dois, acreditando que o Espírito de Deus é somente dele e a pessoa testemunhada por Deus é meramente um homem. Mas você está errado, não é? Em nome de quem esta pessoa trabalha? Aqueles que não conhecem o Deus encarnado não têm entendimento espiritual. O Espírito de Deus e a sua carne são um só, porque o Espírito de Deus está materializado na carne. Se esta pessoa não for bondosa com você, será que o Espírito de Deus será bondoso? Você não está confuso? Hoje, qualquer pessoa que não possa aceitar a observação de Deus não pode receber a sua provação. E quem quer que não conheça o Deus encarnado não pode ser aperfeiçoado. Veja tudo o que você faz e considere se todas as suas ações podem ser apresentadas diante de Deus. Se você não pode levar tudo o que você faz perante Deus, isso mostra que você é malfeitor. Os malfeitores podem ser aperfeiçoados? Tudo o que você faz, cada ação, cada intenção
e cada reação devem ser levadas perante Deus. Até mesmo sua vida espiritual diária, suas orações, sua proximidade com Deus, comer e beber das palavras de Deus, a comunhão com seus irmãos e irmãs, viver a vida da igreja e o seu serviço em parceria, deve ser levada para diante de Deus e observada por Ele. É essa prática que vai ajudar você a amadurecer na vida. O processo de aceitar a observação de Deus é o processo de purificação. Quanto mais você puder aceitar o escrutínio de Deus, mais você será purificado e mais você estará de acordo com a vontade de Deus, de modo que você não será atraído à devassidão e seu coração viverá na sua presença. Quanto mais você aceitar a observação dele, mais envergonhado ficará Satanás e mais você será capaz de renunciar à carne. Assim, aceitar a observação de Deus é um caminho que as pessoas devem praticar. Seja o que for que você faça, mesmo durante a comunhão com seus irmãos e irmãs, se você levar seus atos perante Deus e buscar a sua observação, e se sua intenção for obedecer ao próprio Deus, aquilo que você pratica será muito mais correto. Apenas se você levar tudo o que você faz para diante de Deus e aceitar a sua observação, você poderá ser alguém que vive na presença de Deus. Os que não têm entendimento de Deus nunca poderão obedecer a Deus completamente. Pessoas assim são filhos da desobediência. São ambiciosas demais e há muita rebeldia nelas. Então, se distanciam de Deus e não estão dispostas a aceitar a sua observação. Pessoas assim não podem ser aperfeiçoadas facilmente. Algumas pessoas são seletivas na sua maneira de comer e beber das palavras de Deus e na sua aceitação delas. Aceitam partes das palavras de Deus que estão de acordo com suas noções, enquanto rejeitam as que não estão. Não é essa a mais flagrante rebelião e resistência contra Deus? Se alguém acredita em Deus durante anos, sem ganhar nem sequer um pouco de compreensão sobre ele, então é um incrédulo. Os que estão dispostos a aceitar a observação de Deus são os que buscam uma compreensão dele, que estão dispostos a aceitar as suas palavras. São aqueles que receberão a herança e as bênçãos de Deus, e são os mais abençoados. Deus amaldiçoa aqueles que não têm lugar para Ele nos seus corações. Ele castiga e abandona essas pessoas. Se você não ama a Deus, Ele vai abandonar você. E se você não ouvir o que eu digo, eu prometo que o Espírito de Deus vai abandonar você. Experimente, se você não acredita. Hoje, eu lhe mostro um caminho para a prática. Mas se você vai colocá-lo em prática, isso é com você. Se você é infiel, se você não pratica, você verá se o Espírito Santo opera em você ou não. Se você não buscar a compreensão de Deus, o Espírito Santo não vai operar em você. Deus opera naqueles que buscam e valorizam as suas palavras. Quanto mais você valoriza as palavras de Deus, mais o seu Espírito vai operar em você. Quanto mais uma pessoa valoriza as palavras de Deus, maior a sua chance de ser aperfeiçoada por Deus. Deus aperfeiçoa aqueles que verdadeiramente o amam. Ele aperfeiçoa aqueles cujos corações estão em paz diante dele. Se você valoriza toda a obra de Deus, se você valoriza o esclarecimento de Deus, se você valoriza a presença de Deus, se você valoriza o cuidado e a proteção de Deus, se você valoriza a maneira como as palavras de Deus se tornam a sua realidade e a provisão para a sua vida,
você é mais segundo o coração de Deus. Se você valoriza a obra de Deus, isto é, se valoriza toda a obra que Ele realizou em você, então Ele o abençoará e fará com que tudo o que é seu se multiplique. Se você não valoriza as palavras de Deus, Ele não vai operar em você, mas vai lhe dar apenas uma pequena graça pela sua fé, ou vai abençoá-lo com um pouco de riqueza material ou segurança para sua família. Você deve esforçar-se para tornar as palavras de Deus a sua realidade, satisfazer a Deus e ser segundo o seu coração, e não apenas esforçar-se para desfrutar da sua graça. Nada é mais importante para os crentes do que receber a obra de Deus, ganhar a perfeição e se tornarem aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é o objetivo que você deve buscar. Tudo que o homem buscou na era da graça está agora obsoleto, pois existe atualmente um padrão mais elevado de busca. O que é buscado é, ao mesmo tempo, mais elevado e mais prático. O que é buscado pode satisfazer melhor o que o homem requer dentro de si. Para aqueles das eras passadas, Deus não fez a obra de hoje sobre elas. Ele não falou com elas tanto quanto tem falado hoje, nem as suas exigências para elas eram tão elevadas quanto hoje. O fato de que Deus levanta essas coisas para vocês agora mostra que a sua intenção última está focada em vocês, neste grupo. Se você realmente deseja ser aperfeiçoado por Deus, então busque isso como seu objetivo central. Quer você esteja correndo por aí, se despendendo, servindo uma função, ou se você recebeu uma comissão de Deus, a meta é sempre ser aperfeiçoado e satisfazer a vontade de Deus, alcançar esses objetivos. Deve procurar isso em tudo que você faz. Se alguém diz que não busca a perfeição por Deus, nem busca entrar na vida, mas apenas busca a paz e a alegria da carne, então ele é totalmente cego. Aqueles que não buscam a realidade da vida, mas apenas a vida eterna no mundo vindouro e a segurança neste mundo, são totalmente cegos. Então, tudo o que você faz deve ser feito com o propósito de ser aperfeiçoado e ganho por Deus. A obra que Deus faz nas pessoas é prover para elas com base nos diversos requisitos de cada uma. Quanto maior a vida de um homem, mais ele exige e mais ele busca. Se na fase atual você não tem buscas, isso prova que o Espírito Santo abandonou você. Todos os que buscam a vida nunca serão abandonados pelo Espírito Santo. Eles sempre buscam e sempre anseiam. Pessoas assim nunca se contentam em descansar onde estão. Cada fase da obra do Espírito Santo visa a alcançar um efeito em você. Mas se você se tornar complacente, se não tiver mais necessidades, se não aceitar mais a obra do Espírito Santo, ele irá abandoná-lo. As pessoas exigem a observação de Deus todos os dias. Exigem a provisão abundante de Deus todos os dias. Poderiam elas ficar sem comer e beber da palavra de Deus todos os dias? Se alguém sempre sente que não consegue comer e beber o suficiente da palavra de Deus, se está sempre à procura dela e tem fome e sede dela, o Espírito Santo vai sempre operar sobre ele. Quanto mais alguém anseia, mais coisas práticas podem surgir da sua comunhão. Quanto mais intensamente alguém procura a verdade, mais depressa sua vida cresce, dando-lhe uma rica experiência e fazendo dele um homem rico na casa de Deus.